Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É mais um episódio, né, do nosso Conectando o Varejo e você. Eu sou o Wagner Donegatti, profissional com mais de 35 anos de varejo, passando por várias empresas como Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, Dia, Pátria. E ultimamente eu estava na maior cooperativa da América Latina, que é a Coop, né? E no nosso podcast, primeiro, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja sempre com a gente. São episódios cada vez melhor, né? E no nosso podcast a gente vai falar muito sobre liderança, sobre inovação, sobre tendências do varejo nacional e varejo mundial. Então fica com a gente. E hoje nós estamos com um convidado aqui, mas muito especial, tá? Um convidado, um grande amigo, inclusive, que é o Ricardo Romaneto, um grande empreendedor, um empresário que traz soluções aí para o varejo super importante, que a gente sabe que quando a gente fala de tendências, de inovações, né? A tecnologia é muito importante. E o Ricardo vem colaborando muito com a gente, há 10 anos aí com a empresa, que ele vai contar um pouquinho com a gente. É uma empresa super bacana, que está em grandes players, mas é uma tecnologia que trabalha na retaguarda do varejo. E é realmente uma tecnologia de ponta. Então, o Ricardo vai contar um pouquinho para a gente. O Ricardo faz a diferença no dia a dia do varejo. Ricardo, prazer enorme você estar com a gente aqui, tá certo? A gente tem uma amizade aí longa, mas independente de qualquer coisa, o quanto você ajuda o nosso varejo, e você tem um papel muito importante com a sua empresa no varejo. Porque tem muita tecnologia que aparece fácil para o cliente, né? Você vai pegar um self-checkout, esses estão na ponta, né, para o cliente, né? Mas a sua tecnologia está na retaguarda. É aquela que suporta. Eu costumo dizer o seguinte: numa casa tem um piso, né, que é o acabamento, né? Mas tem os pilares. E eu não vejo hoje mais o varejo sem os pilares da tecnologia, que é a sua, por exemplo, que é uma tecnologia que nos dá apoio para garantir uma boa solução para o nosso consumidor, né? Então, Ricardo, por favor, se apresenta. É um prazer enorme você estar com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz e conte sempre com a gente. Ricardo, por favor, com você. Prazer, ô Wagner, muito obrigado aí pelo convite, né? Realmente a Kicker tá fazendo um trabalho legal. A gente começou, estamos chegando a 10 anos de empresa, né? 10 anos já. 10 anos de empresa. Estamos aí chegando a 10 anos do primeiro faturamento, né? Que bacana, cara. Porque sempre tem aquele período inicial de começar a desenvolver, errar bastante, né? E aí estamos chegando a 12 de outubro de 2016, foi o primeiro contrato. Que marca legal, cara. Então Eu estamos chegando imagino aí como foi essa alegria nesse dia, né, cara? Estamos chegando aí, estamos há 9 anos do primeiro faturamento, indo para 10 anos do primeiro faturamento, 10 anos de empresa. E hoje a gente está com uma participação boa no mercado. Então nós estamos nos médios, grande varejo do Brasil, CPG, né? Grandes atacados, grandes Daqui a pouco varejistas. nós vamos falar sobre isso, porque isso interessa, né? Porque é uma carteira importante de confiança e credibilidade. Exato. A barreira de entrada é grande, falando em confiança. Então a gente tem uma dificuldade grande de entrar no varejo. Porque a gente acaba mexendo na cultura dele, na cultura de abastecimento. Exatamente. Então, a decisão de compra normalmente é demorada, mas depois também a barreira de saída é grande, porque ele começa a ver o resultado, né? E como você disse, a gente está na retaguarda. Então, principalmente agora com a Selic a 15%, é muito mais interessante o estoque não tá no estoque, né? O estoque tem que estar girando Exatamente. para poder suprir. A sua sede é onde que é, cara? É Campinas, interior Campinas, de São né? Paulo. E você, essa vida sua de empreendedor e que faz 10 anos, assim, e conta um pouquinho da sua história antes, como que foi? Muito bom. Bom, eu tive um varejo no passado, né? Eu comecei lá tinha, sei lá, 20 anos de idade e cheguei a ter 18 lojas. Que bacana. Não era alimentar, mas varejo é sempre varejo, né? Aham. Então aprendi bastante, fiz a saída financeira em 2012. Nesse meio tempo, eu procurando alguma coisa para fazer, acabei conhecendo o meu sócio, que é de tecnologia. E a gente estava buscando alguma coisa que pudesse escalar com tecnologia. É? E acabamos encontrando a ideia da Kicker, né? Não era Kicker, não era esse o nome, era uma ideia em Excel que surgiu dentro de um varejo de fora do Brasil. E a gente acabou acreditando. Inclusive, nós começamos muito rápido, tomamos uma decisão muito rápida.
começamos a desenvolver e mais ou menos um ano depois começamos a ter o primeiro faturamento. Acho que duas coisas importantes, né? Primeiro, que o Ricardo tem experiência de chão, tem experiência de cliente, foi empreendedor de lojas. Então, isso deve ter dado uma bagagem muito grande para você falar com profundidade e sentir as dores da loja, tá certo? Então, hoje você tem uma profundidade muito maior. Isso certamente se começou com a visão de empreendedor no chão e hoje você está com a tecnologia. Muito bacana. Como é o nome do seu sócio? É o Nicolás. Ô, Nicolás, prazer, viu? Seja muito, sempre, eu sei o trabalho que você faz, eu costumo dizer que sociedade de empreendedor é muito bom e tem que ser característica diferente, né? Exato. E ele te ajuda muito numa característica, enquanto você está na ponta, ele está desenvolvendo novas soluções, certamente. Acaba, Né? o nosso perfil é bem diferente, Ah, mas no fim acaba sendo complementar para poder entregar o que a gente fez, né? O que a gente consegue entregar até hoje. Né? legal, cara. Parabéns novamente, tá? E hoje nós vamos falar, então, nós vamos aprofundar. Nós estamos aqui com o mestre de tecnologia de abastecimento. Né? Vocês vão ver que aqui que era uma gestão inteligente de abastecimento. E vamos falar do fluxo também. Mas, sem dúvida nenhuma, gente, vai ser uma aula para gente de como fazer uma gestão inteligente de abastecimento. E eu vou começar, Ricardo, com uma perguntinha muito simples para você, né? O que é a área de supply chain? Bom, eu vou falar da mesma maneira que eu procuro apresentar aqui, que é para o cliente, né? Ah, Eu começo falando e tento mostrar que o supply chain é um ecossistema. Você não vai conseguir fazer o abastecimento olhando só para a sua gôndola, só para o seu fornecedor. O fornecedor, né, o fabricante, ele não consegue fazer o produto dele estar bem abastecido se ele se preocupar só com a produção dele. Tem que perfeito, olhar lá na ponta o sellout. perfeito. O problema é que lá na ponta nós temos uma infinidade de variáveis, porque são muitas lojas, muitos pontos de venda. No meio do caminho, nós temos todo o mundo de logística. Nós temos trânsito, nós temos caminhão, nós temos acidente de trânsito, nós temos um monte de problema que ainda mais em São Paulo. atrapalha. Exato. E num país como o Brasil, que é continental, né, que tem as dificuldades de trânsito. Então, eu costumo dizer que o supply chain é o ecossistema. Tá? E a Kicker, então, ela olha para esse ecossistema, com a tecnologia, a gente está identificando todos os pontos do ecossistema. O que seriam os pontos? O que está acontecendo no ponto de venda, o que está acontecendo em cada player ali do ponto de venda. Você vai ter um ponto de venda que funciona bem, o outro não. Um gerente toca bem a loja, o outro não. Okay. Você vai ter ali a parte logística, os CDs. Que funciona, a outra de repente pode... São vários CDs numa rede de lojas. Você tem todo o trânsito de pessoas ali, de recebimento de mercadoria. E você tem lá na ponta o consumidor que quer aquele produto e ele não enxerga tudo isso. Então, como é que a gente faz para poder integrar tudo isso? Então, o que a gente faz na tecnologia é fazer com que a ferramenta entenda todos esses pontos da cadeia, entenda o comportamento ou a eficiência de cada um deles e procure compensar a deficiência de cada um deles para fazer com que o produto chegue no momento certo, no volume correto. Isso seria o supply. Você sabe, então, o supply no varejo não é antigo, é uma coisa nova do supply. Na realidade é o seguinte, chamava muito de logística, né? Hoje, inclusive, a área ela é uma cadeia, né? Logística não é mais só a logística em si, né? Porque a logística abastece, né? E o supply é uma área super importante que não está em todas as companhias, inclusive, ainda, né? Tem muita gente fazendo ainda o comprador direto o pedido e entregando na loja. O supply, ele faz essa parte de intermediação, né? Desde a compra correta, a inteligência na compra, a distribuição correta, né? Então, o supply tem um papel muito importante disso. Logicamente, é uma coisa ainda nova. Ainda tem empresa que faz isso no Excel, né? E isso certamente traz problemas sérios de ruptura, isso traz problemas sérios de fluxo de caixa. Né? E a solução que o Ricardo vai falar um pouquinho para a gente, que agora que é a Kicker, era uma solução de apoio para essa área. É uma solução inteligente. Sai o Excel. Eu lembro lá atrás, quando a primeira supply chain começou a falar, a gente tinha Excel. Ela trabalha em cima de Excel. Quem fazia um bom Excel, né, para distribuir bem, era bem visto na supply, né? E hoje em dia, lógico, sempre o capital humano é super importante, pessoas, nós temos pessoas muito boas no supply, que vai conduzir isso, mas ele precisa de um apoio, ele precisa de uma ferramenta.
E eu queria que você me falasse um pouquinho da Kicker. O que que a Kicker ajuda esse profissional, ajuda a empresa? O que que ela ganha? A gente tem geralmente um RP, falar de um SAP maior, né? Faz toda uma análise, tem todo um banco de dados, né? Mas sozinho ele não trabalha. Se não tiver uma ferramenta de apoio para algumas áreas, como o supply, por exemplo, ele se perde. Então, inclusive, eu acabei ao sair da Copa, eu implantei o SAP lá, né? E é um RP engessado. Não tem uma agilidade no negócio. E as ferramentas vêm para ajudar a gente bastante. Conta um pouquinho da que o Kicker, né? A ferramenta Kicker faz e ajuda o profissional e ajuda a empresa na solução de supply chain. Deixa eu voltar nesse ponto que você colocou do histórico, né? Do passado. O que a gente percebe no varejo, né? E eu vou falar dos últimos 10 anos, que é onde nós estamos trabalhando com tecnologia, mas eu estou no varejo há bem mais do que isso, né? Então a gente percebe que essa evolução que o Brasil teve no varejo é muito grande. Eu acho que isso muito também puxado pela própria automação do governo. Perfeito. Então, há muito pouco tempo atrás, o varejo tinha uma gestão muito caseira. Muito dinheiro rolando, não tinha-se muito controle, né? Recebia a mercadoria também de qualquer forma. Então, esse controle começou a ter necessidade de acontecer depois que entrou um SPED fiscal, depois que começou a entrar situações, o RP começou a ser relevante, as empresas começaram a ter a necessidade de colocar um RP para controlar. E o RP, né, o E de Enterprise, né, que é o nome do RP, dá a intenção de que o RP vai fazer o todo, e não faz. Uma aula pra gente, tá vendo, gente? Olha só, o RP não faz o todo. Não, e é impossível ele fazer o todo, porque você tem que ter os especialistas, né? Você tem um especialista em publicidade, em trade marketing, em supply chain, em CRM, enfim, você tem vários especialistas ali que compõem o ecossistema do varejo. Eu quero parar um pouquinho, porque eu quero quebrar esse paradigma, porque a gente tem uma ideia, alguns momentos eu tive também, vamos economizar, vou ter só um RP. Ele não consegue ser especialista. O cara está dando um bom exemplo para a gente. Cada área, essas ferramentas de apoio, antigamente talvez essas ferramentas seriam até concorrentes do RP, né? Hoje o próprio RP pensa que essas ferramentas como apoio. Conta um pouquinho então para a gente como funciona isso para a gente, viu, cara? Super importante isso. Então essa curva de crescimento do Brasil, principalmente, então eu acho que foi muito puxado por essa necessidade de automação que a própria Receita Federal começa a exigir e as empresas começam a ter necessidade de ajuste. Temos cases nesse momento de que a gestão de estoque faz toda a diferença no valuation da empresa, né? Situações que está acontecendo no varejo alimentar nesse momento. Ainda mais com a taxa de juros que está hoje. Né? Exato. Então, a importância de você ter um estoque bem controlado, que é o core do varejo, é o ponto e estoque. Exatamente. E aí, só passando por esse ponto, hoje a Kicker atende alguns clientes fora do Brasil. Então, nós temos clientes na Argentina, por exemplo. Que legal. E a gente percebe que o Brasil está bem além. O Brasil está muito mais bem organizado do que ser pessoal. Do que outros países. Por quê? Porque a gente está numa onda de automação grande e o varejista lá atrás se preocupava com o SPED fiscal, para isso tinha necessidade de outras situações, o RP começou a atender, isso cresceu, começou a necessidade de buscar soluções para abastecimento, para promoções e para outros pontos, então hoje nós estamos muito bem maduros com tecnologia no varejo. E o que a Kicker faz nesse mundo todo? Como a gente está olhando no core ali do varejo, que é o estoque, né? E a gente entende os algoritmos que a gente criou, ele vai entender qual que é a necessidade de cada produto em cada loja, nós vamos fazer o ecossistema funcionar totalmente integrado, que é um outro pilar forte da Kicker, é totalmente integrado, não depende hoje de você pensar se você tem que mandar uma caixa ou duas para a loja, a ferramenta faz esse cálculo e coloca no RP e que vai fazer o picking, a separação. Vocês são integrados praticamente todos os RPs, né? Hoje nós estamos integrados dos RPs de mercado do varejo alimentar, acredito aí numa curva ABC aí com principalmente a curva A e B. Tá? Pelo número que a gente tem em média 180 RPs no mercado. Olha que informação importante, eu não tinha essa noção. Nós devemos estar aí com pelo menos uns 50, 60, mas que faz com certeza 80% do pessoal do mercado. Que bacana. Então o que a Kicker faz, né, que foi a sua pergunta? A gente vai entender o que cada loja necessita de cada produto. Então nós estamos olhando o sortimento ideal, o ideal de gôndola,
o que eu preciso ter naquela loja de cada produto do meu sortimento, do meu mix, e ele faz toda a integração reversa para fazer esse produto estar na ponta. Legal. E quando eu digo da integração inteira, nós chegamos até à indústria. Então, eu estou olhando um varejista com 100 lojas. 100 lojas com 10 mil itens, ele tem lá 1 milhão de linhas. Cada uma dessas 1 milhão de linhas, eu preciso entender quando eu preciso abastecer, quando eu preciso comprar, em que momento eu vou estocar, volume que eu vou estocar, sazonalidade, elasticidade de preço. Então, todo esse cálculo reverso para poder chegar na indústria. Olha só o que o Ricardo está falando para a ponta. gente. Do início da compra até a ponta de gôndola, ou seja, até a gôndola presente. Então, olha o papel da supply, gente. Isso um humano não consegue fazer isso. Impossível. Antigamente, isso estava embaixo dos diretores, do comercial. O comercial fazia isso. É impossível. Olha, ele fez outro comentário para a gente aqui. Vocês têm uma ideia do supermercado? Tem muito mais em quantidade, tá? Mas um supermercado médio aí trabalha de 8 a 10 mil itens. Você multiplica isso por loja, você imagina quantos pontos de vendas tem de produto. E são uma variedade enorme, porque quando você fala de 10 mil itens, tem um grupo de produto que participa com 80% da venda, como o Ricardo falou do RP. Então tem que ter uma atenção muito especial. E essa inteligência que o Kicker faz é fundamental. Isso antigamente não existia. E você comentou uma coisa sobre os mercados fora do país. Nós estamos, sim, os mercados brasileiros está muito avançado. Eu acho, inclusive, mais preparado que algum. Eu tive na Europa há pouco tempo. Você também esteve por lá. Sim. Nós estamos com as operações melhores do que os supermercados europeus. Melhor que os americanos. Melhor que os americanos, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Lá eles já tiveram problema de mão de obra. Então, a mão de obra atrapalha? Atrapalha, mas eles também já procuraram fazer a automação antes. Só que a gente vai estar muito mais preparado aqui no Brasil, quando a dificuldade maior ainda que vai ser para frente, é a mão de obra. Exato. Porque isso, a tecnologia, eu volto a falar, a Kicker faz um trabalho supply chain, junto com a Kicker faz um trabalho de retaguarda, é o pilar da casa. Se não tiver bem isso, vai estourar lá na ponta, com perda de venda, vai estourar lá na ponta com fluxo de caixa complicadíssimo, porque eu vou fazer uma pergunta para você, não sei se você tem essa precisão da resposta. Quando eu estou em uma empresa que não tem um supply chain, não tem uma Kicker apoiando, tá certo? Quando eu coloco um sistema desse, quanto que eu costumo baixar, ganhar de rentabilidade? Quanto eu consigo economizar, por exemplo, no estoque? Você deve ter vários, como você tem vários players vão falar sobre isso. Quanto você consegue economizar? Para responder, a gente tem que falar de vários pontos, né? Exatamente. Mas como a Kicker atua no ecossistema como um todo, ela vai entender qual que é o melhor ponto de estoque para cada produto em cada loja. Quando você olha para a rede, nós vamos conseguir identificar qual que é o volume e vou dar um número aqui simples. Se eu pago meu fornecedor a 28 dias, qual que é o estoque que eu tenho que ter? Ideal que eu trabalhe no meu tesouraria positiva, que eu vou estar dentro desse prazo de pagamento. Então, eu vou trazer tudo isso próximo desse número. Ou seja, se eu estiver trabalhando com a tesouraria positiva, eu vou ter já só um rebate aí dos juros, né, desse capital, do dinheiro do capital empregado no estoque muito grande. Então, se a gente compor a partir daí o custo de carregamento de estoque, que vai refletir seguro, espaço físico, quebra, perda de venda por falta de produto, perda de venda por divergência de inventário, que é o que a gente está vendo hoje, está acontecendo no mercado, os impactos de gestão disso, os impactos de separação com num picking, por exemplo, se eu fizer uma projeção errada de quanto eu vou ter que separar para mandar para a loja, eu vou ter que ir mais vezes no ponto de separação, ou vou gastar com pessoas. E ao contrário, se fizer, você vai encher os depósitos de mercadoria sem necessidade, tá certo? Realmente isso vai gerar perdas. Sim. Então, o que você imagina? Um número. Uma bem plantada. Vou dizer o que está no nosso site. Tá. No nosso site a gente tem lá um estudo de ROI. Toda vez que qualquer empresa vai fazer um investimento num software ou qualquer outro produto, ele vai tentar entender o ROI. E no nosso cálculo de ROI, nós vamos compor ali qual o resultado que ele vai ter, considerando alguns pontos, desses que eu acabei de falar. Então, a gente vai chegar ali que ele vai ter um ROI de pelo menos aqui 20, 30 na nossa ferramenta, e isso vai equivaler no fluxo dele ali
pensando nos EBITDAs que ele trabalha hoje, que nós sabemos que o varejo trabalha com EBITDA baixo, ele vai ter um aumento de... Nós vamos mostrar que compondo tudo isso, ele vai chegar perto de uns 25% de aumento de margem. Isso é um número na última linha, Isso é um número maravilhoso. Eu já trabalhei em empresa que tinha 60 dias de estoque. E já trabalhei em empresa que tinha 30 Se você tiver 60 dias de estoque hoje, você tem praticamente 30 dias, porque seu giro tem que ser de 30, você vai ter 30 dias, ou seja, bancando o dobro do seu faturamento bancando. Não, isso, cara, uma coisa para... Isso eu tive na prática, tá? Só um detalhe, tá? Só um detalhe para você pôr na conta. Se você tiver com esses 30 dias de excesso, aquele produto que está parado, ele tem todos os custos dele, mas ele tá indo para uma quebra. Exatamente. E essa quebra... É 100% que vai para o lixo. Né? E volto a falar para vocês, acho que você comentou um ponto super importante. Eu tô falando sobre dias, eu trabalhei em empresas com estoque 60 dias, não faz muito tempo não, tá? Uma empresa que estava com 60 dias de estoque, e trabalhei em empresa que estava com 28 dias, tá certo? Sem dúvida nenhuma, o estouro da quebra já está aí. Né? E fora a qualidade do produto, né? Porque o produto chega sempre cansado, né? Então, para estourar mesmo. E isso, com 60 dias, você imagina o seguinte, como tá os estoques das lojas. Lotado. Então, para estar com 60 dias de estoque é porque uma gestão de supply não está sendo bem feita. E você vai ter todo aquele trabalho enorme também de como é que eu vou pôr isso para fora. Eu comprei demais. Comprei demais por uma aposta, comprei demais por uma estratégia mal pensada e mal calculada. Eu comprei. Eu preciso forçar a venda. Isso aí. O forçar a venda, eu vou fazer uma rebaixa de preço, vou fazer uma publicidade, isso custa. Essa operação Exato. custa. Então, você vai perder de qualquer maneira. E nós estamos falando, então, olha só como é importante a inteligência do abastecimento. Mas não começa só no abastecimento, começa lá na compra. Quantidade correta. E para que isso aconteça, tem que ter realmente algoritmos que pensem corretamente. Exato. Lógico, depois vamos falar um pouquinho do fluxo, que é o lado da loja, né? Porque tem um papel importante. Porque a informação, hoje em dia, eu costumo dizer, você sabe que depois que as empresas centralizaram, acabou se perdendo, algumas empresas se perdem muita venda. Uma porque não acompanha o ponto de venda, né? E outra porque às vezes o produto está parado, está com o histórico errado. Então aqui que ela trabalha em cima das informações. Depois o fluxo nós vamos falar sobre isso. Mas sobre esse negócio do estoque, da quantidade de dias, eu acho que isso é o maior, na realidade é o maior ganho com a ferramenta. Porque hoje em dia você tem um prazo de pagamento do fornecedor, como o Ricardo comentou, que geralmente é 35 dias, 30 dias, depende da média que você tem de negociação, você não pode bancar o estoque. Imagina com os juros que tem hoje. Então, essa é a maior preocupação das empresas. Então, quando a gente fala de uma ferramenta que é um pilar, uma ferramenta que ajuda no abastecimento, aqui que veio para ajudar nesse sentido. E volto a falar para vocês, não adianta só o RP sozinho. O RP não consegue, ele é o macro. Quem é o especialista são as ferramentas. Então, quando a gente fala daqui, que está muito claro para mim, da importância, tá? Muitas empresas ainda não têm uma supply como devia. Porque tem profissionais que conhecem, quando você tem uma quantidade de lojas pequena, você conhece a quantidade de venda, é mais fácil. Mas quando você começa a crescer, não tem como não sobreviver sem uma especialista na área de supply chain. Então, acho que é um pouquinho do que a Kika faz, né? Super bacana isso daí, viu, galera? Exato. Deixou bem claro pra gente. Então, não é um gasto, isso é uma... Não. Até eu falei do ROI, né? Eu falo para todo cliente em negociação que quanto é que custa a Kicker? Ela não custa. Nós vamos implantar ela e ele vai ter um resultado positivo, um ROI positivo. Então, para cada R$1 que ele gasta com a gente, ele vai ter X reais de Quase volta você do trabalha resultado. com sucesso, né? Pode até falar, você na realidade podia trabalhar até com sucesso, porque claramente a hora que você põe a inteligência o sistema de inteligência de abastecimento, o cara tem ganho. Se ele ganhar 5 dias de estoque, meu amigo, já pagou a ferramenta e sobra. Nós temos um cliente, tamanho bom, fatura mais de 5 bi anual, mais ou menos 70 lojas. Em 13, 14 meses, nós reduzimos o estoque dele em 9 dias. Impressionante. 9 dias. Pelo amor de Deus. É um volume grande. Você precisa fazer essa conta de vez em quando para apresentar, porque é muito dinheiro. E você sabe que, como eu cuidava da logística da Coop também, eu tenho bastante experiência da ponta do que sofre a operador logístico, independente de ser próprio, se é terceiro, o que sofre e o que se gasta mais
por uma falta de abastecimento correto. Então, para vocês terem uma ideia, recebi em média 25 mil caixas para separar, porque o abastecimento, a gestão de abastecimento não estava boa. Quando começamos a melhorar, ela não é o ideal, mas começamos a melhorar, abaixou para 14, 15 mil. Vocês imaginam a quantidade de funcionários que a gente gastava mais? Imagina quantos produtos estavam vencendo. O trabalho de frete para entregar essa mercadoria. Então, olha só a inteligência que tem que ter o supply chain. Agora, o supply chain é uma área. Ele precisa de uma ferramenta de trabalho. Então, sem dúvida, hoje ficou muito claro na sua explicação. Nós temos um RP. O RP sozinho não anda, certo, cara? O RP tem o papel dele, né? E é necessário ter outras ferramentas plugadas no RP, que são ferramentas especialistas. O RP, ele faz sim a compra, ele tem uma gestão de compra, ele tem uma gestão de abastecimento, mas ele, no momento que nós estamos hoje, com todo o impacto da reforma tributária, o que o RP está fazendo hoje? O que todos os RPs estão fazendo? Foco total. Então, foco total na reforma tributária. Então, tudo que é necessário para abastecimento está em segundo plano. A Kicker, como ferramenta especialista do supply chain, qual que é o foco dela nesse momento? É otimizar. Exatamente. Não, mas eu acho costumo que... sempre falar de cliente, só para dar um número, nós temos um cliente relevante. Ontem nós negociamos com ele 17 pontos de ajuste que ele quer para a operação dele. A operação dele é uma operação grande, uma operação com características específicas dele, e nós vamos entregar isso para ele com 40 dias de trabalho. Então, se esses pontos de ajuste, por exemplo, ele quer criar uma forma de uma regra de trava de compra, olhando para o budget, mas olhando com o JBP dentro do budget. Quer dizer, é um ajuste que a gente faz, que é natural para o nosso negócio, incorpora a ferramenta, mas quando volta para o RP, quanto tempo o RP vai demorar para poder colocar isso para a ferramenta? Não, sem dúvida. Tem alguns que não conseguem nem ser, são travados que não conseguem mexer. E não está errado, porque o foco do RP é uma gestão fiscal financeira, não é a gestão de supply, não é a gestão de promoções. Não, e você comentou uma coisa importante, Ricardo, que é a parte da agilidade da Kicker, né? Kicker está aqui. O Ricardo está presente, já falou 2 ou 3 vezes aqui que está com o fornecedor diretamente. O Ricardo é uma pessoa de campo. Então, assim, não tem hoje no varejo quem não conhece o Ricardo, inclusive, tá? Então, essa agilidade que a Kicker tem concorrentes seus que são de fora, inclusive, né? Exato. Vocês acham, e não fala nem português, né, Ricardo? Então, a Kicker, além de falar bem português, entende o mercado português, o brasileiro, entende o mercado brasileiro, e você está sempre presente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pô, nós falamos do Walmart aqui no Brasil, né? O sofrimento que teve, né? E foi embora. Depois o Big comprou, hoje é do Carrefour as lojas. Ele não conseguia realmente ter a agilidade que precisava. E isso, no varejo, hoje em dia, até porque o Ricardo comentou, os resultados são muito, muito baixos, tem que ser muito rápido. E a regionalidade, então, nem se fala. Nós estamos entrando agora aqui no Black agora, daqui a pouco entrar no final de ano de Natal. Tem que ser muito ágil nas decisões. E o Ricardo, com o time dele, está sempre presente. Essa agilidade faz a diferença, né, cara? Faz a diferença. Nós temos bastante elogio interno sobre isso. Tá? Nós temos uma relação muito próxima com o cliente. A gente tem elogio em relação a isso por essa agilidade. E é uma briga muito grande nossa, né? Principalmente minha, do meu sócio, de essa agilidade interna e de estar próximo ao cliente. Então, nós temos hoje toda a parte a linha de frente com o cliente, ela é grande, tem bastante pessoas, dividida em squads. Tá? Então, é como se fosse aquele médico de família, né? Okay, então, você é meu cliente, você vai estar dentro de uma squad, essa squad tem X pessoas e todos te conhecem e você conhece todos. Que legal. Como se fosse aquele médico de família. Então, essa proximidade faz a gente atender rápido. Hoje você vê, né? Você tem uma participação grande de mercado e não perdeu essa essência. Não podemos. Isso, quem está fazendo isso muito bem é os mercados regionais. Por que o grande às vezes sofre contra os pequenos? Porque ele conhece a necessidade do cliente e conhece na ponta. Então, parabéns, isso é um diferencial, tá, cara? Me fala para mim, só para ter uma ideia, a gente tá falando de clientes aqui. Quais são os clientes que você tem da Kicker? Quantos são? Não, quais são? Fala alguns exemplos de clientes que você tem na Kicker. Eu sei que você vai. É perigoso para não esquecer ninguém, né? Mas fala para você ter uma ideia, só alguns clientes que você tem na Kicker hoje. Deixa eu falar em número primeiro, tá? A gente estava comentando um pouco antes, esse final de ano para nós está sendo muito bom. Tá entrando várias redes grandes. Isso é credibilidade, tá? Sim. É muito comum hoje, né? A indicação e tal, as associações estão indicando a gente e tal.
Mas, enfim, eu vou esquecer, tá? Hoje nós estamos chegando perto de 80 contratos. Legal. A Argentina também está indo bem. Nós estamos falando já de fora do país, hein? Nós devemos ter hoje uns 8 contratos na Argentina. Nós estamos agora com o Macro Colômbia em negociação de fechamento. Tem Legal, um cliente em Portugal começando também. A gente abriu um legal, canal em Portugal, tá indo legal. bem. No Brasil, vou falar em números para não falar em nome, tá? Tá. Mas a gente tem ali do ranking Abras, por exemplo, do top 30, nós temos 17. Fecha. Nossa, Ah, sem comentário, então. da Abas, fizemos a apresentação para eles agora, a Associação dos Atacadistas, né? Nós estamos em 52% de quem está dentro da Abas. Outros estão em negociação, como eu comentei anteriormente. O ciclo de fechamento ele é um pouco mais longo, porque a gente acaba entrando na cultura dele. Então, ele toma um Uhum. pouco mais de cuidado, ele prepara a empresa para depois receber uma mudança de cultura, né? Mas dos top 30, tirando ali os nacionais, que hoje nós temos um pedacinho, né, deles, não é inteiro, por exemplo, o Carrefour tem um pedacinho dele, mas do quarto em diante, nós estamos na maioria. Que bacana. E você sabe que isso, cara, a gente costuma dizer na loja, quando um cliente fala de você para outro cliente, tem muito mais força. Sim, Tem muito mais credibilidade, né? Igual a sua, imagina você, né, em casa com a sua mãe, aí a sua mãe fala, olha, eu fui super bem atendida naquele supermercado, eu compro lá, todo mundo vai falar, não tem dúvida. Então, isso mostra, e eu fico sem dúvida nenhuma, de falar para vocês que é uma empresa que eu, inclusive, colocaria se eu tivesse numa empresa hoje, porque ela vem sendo referenciada, vem sendo é, solicitada através de indicações dos próprios varejos. Vocês imaginam? Estamos falando aqui dos maiores varejistas, tá usando a Kicker. Isso não é fácil, viu? Inclusive o David estaria com a gente hoje, o David do Tena estaria com a gente hoje, teve uma situação pessoal, mas é um dos, eu vou citar ele porque é uma tendo das atacado. empresas que você trabalha com o Dalben também, trabalha com todas, não vou citar as grandes aqui porque vai esquecer de alguém e aí vai ficar chato, mas é uma credibilidade muito grande. Isso é uma conquista, viu, cara? Eu imagino nesses 10 anos para você chegar num patamar como esse. Inclusive, em toda negociação comercial, a gente faz questão de mostrar rodar a ferramenta em tempo real. Então, é muito comum a gente dizer quem é os nossos clientes. A gente começa a apresentação mostrando quem são os nossos clientes. A gente faz a apresentação em tempo real, a gente não usa PowerPoint. Tá? A gente roda realmente a Que ferramenta no legal, ambiente de demonstração, mas um ambiente em tempo real, para realmente mostrar essa credibilidade. que legal. E aí, inclusive, o João Galassi vai estar com a gente aqui num dos nossos podcasts, né? Você também está na Abras lá, é um dos grandes indicadores de vocês também, né? Nós estamos no Galáxia há bastante tempo. Eu diria que eu acho que há uns 7 anos também que a Legal. ferramenta está operando lá. Então, sem dúvida nenhuma, parabéns. Então, o que abastecimento, a gente já deu uma ideia de abastecimento e tecnologia, né? Falamos bastante sobre isso, independente de estar falando daqui, que a importância da tecnologia no abastecimento, né? A gente costuma dizer que é gestão inteligente de abastecimento. Fundamental nisso. E isso vai gerar, certamente, o que mais preocupa, que é a ruptura, né? A perda de venda, né? A gente fala de perda de venda, o varejo, todos os dias a gente cobra venda. Todos os dias. Mas por que está perdendo venda? E uma boa parte da perda de venda é por causa da ruptura. E eu vou falar uma coisa para vocês: o cliente, ele vai na loja, tá certo? Uma vez, e até troca o produto. Vai a segunda vez e até troca o produto. Na terceira vez que ele vai na loja e não tem o produto, sabe o que ele faz? Ele vai para a concorrência. E aí você perde o cliente e perde a venda. Então, conta um pouquinho para mim, cara, conta para o pessoal para eu entender o que é uma ruptura na loja, que tipo de rupturas que a gente tem e qual que é uma ruptura. Lógico que a ruptura ideal seria zero, né? Mas a gente sabe que não é. Mas os benchmarks hoje que tem de varejo de ruptura, eu estava numa empresa que chegou, você tem uma ideia, quando a gente chegou lá, estava com 30% de ruptura. Vocês imaginam? A gente tem que gostar muito da loja para se continuar comprando. Conta um pouquinho sobre ruptura para gente. Bom, aí a gente desenvolveu também uma forma de olhar a ruptura por um outro prisma, né? Porque o que você com toda a sua experiência, você vai entender, quando se fala em ruptura, todo mundo entende da seguinte forma: é aquele produto que não tem estoque. Acabou o estoque, está em ruptura.
a gente não enxerga dessa forma. Isso é um dos tipos de ruptura que a gente olha. Ok. Tá? Então, para poder analisar e conseguir operar, nós temos que entender os tipos de ruptura e saber que ação nós vamos tomar com cada um dos tipos. E normalmente são times diferentes. Por exemplo, a falta de produto é um problema comercial. Mas, de repente, você tem uma ruptura operacional, que não é o comercial, é a operação. Você tem uma ruptura logística. O comercial não consegue atuar, a operação não consegue atuar, mas a logística, o CD, sim, consegue atuar num problema de Ou ruptura seja, logística. é uma engrenagem. É uma engrenagem. E aí a importância de uma solução, de entender onde está o problema é fundamental, né, cara? Exato. E o que a gente faz, então, na Kicker? A gente olha primeiro qual que é o sortimento ideal e vamos olhar qual que é a ruptura do sortimento ideal. Então, eu tenho lá 10 mil itens, que é o que eu quero ter na minha loja. E eu tenho ali uma quantidade natural, eu tenho uma quantidade de produtos que não tem estoque. Esse é um tipo de ruptura. Ok. Porém, vamos supor que eu tenho ali 20% do meu sortimento que não tem estoque. Mas quanto eu estou perdendo financeiramente em cima desses 20% que não tem estoque? Possivelmente vai ser bem menor que 20%. Porque quem eu não tenho estoque, normalmente são os produtos menos relevantes. Certo. Então vamos colocar uma lupa nisso e agora trazer para cima e olhar quanto eu estou perdendo de venda em cima desses produtos que estão... Isso que o Ricardo está falando, trazendo para tradução no varejo, uma Coca-Cola representa muito mais do que um produto, uma perfumaria que não tem tanta venda. Então, perder a venda da Coca-Cola, né, Ricardo? Que é os 20, 80 que a gente fala, um leite condensado moça, um arroz de Camil, esses produtos, uma cesta básica, eu vou falar assim, representa muito mais. Então, tem uma lupa muito maior em cima disso do que uma variedade, um fundo de sortimento. A gente costuma chamar curva A, curva B, curva C, curva D. Então, a curva D representa muito menos, né, Ricardo? Então, ele está falando do financeiro, logicamente, em quantidade, se olha também, olhar, eu tenho 10 mil itens, falta 1.000, então eu estou com 10% de ruptura, certo? Mas, financeiramente, esse número pode ser muito menor ou maior, dependendo da ruptura. Exato. Então, acho que é um pouco disso, né, Ricardo? Exato. Então, desse total que eu não tenho estoque, o que está impactando realmente na minha perda financeira? Então, a gente vai subir aqui, vai olhar financeiramente onde é que eu estou perdendo mais dinheiro e vamos atuar nesse ponto. Então, nós vamos ter a ruptura de produto, a ruptura, a perda por falta de produto, que é a comercial, um problema grande, que é o operacional. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco aí do fluxo que vai ser sobre isso. E a logística, então, a operacional. Tudo que eu tenho estoque, mas não estou vendendo, que é o que vem acontecendo com o problema fiscal que a gente está acompanhando aí no mercado, que é aquele produto que o sistema, o ERP, está dizendo que está no estoque. Mas, na verdade, não existe. O estoque é virtual. É virtual. Tá? Então, o Kicker atua muito em cima disso. E a ruptura logística, que é a causa raiz, está no CD. Quer dizer, a hora que você olha desse formato, e o Kicker tem, desde o primeiro dia dele, ele foi construído não para ser um software analítico. Ele é um software executivo. Ele vai tomar ação, ele vai empurrar a operação. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ele vai identificar a oportunidade. Ele vai identificar. Não só identificar, ele vai identificar, mas ele vai empurrar a operação para poder corrigir. Exato. Legal. Então, se eu tiver um problema comercial, eu vou empurrar a operação no comercial. Se eu identifiquei um problema operacional, faltou etiqueta de preço, o preço está errado, o estoque é virtual, tem divergência de inventário, eu vou gerar uma tarefa lá no chão de loja ou para a pessoa que está responsável pela operação, para ele buscar a solução para isso. Ou seja, se eu fizer isso numa ação de melhoria contínua o tempo todo, varejo é minuto a minuto, o tempo todo operando, toda a equipe rodando no mesmo sentido, eu começo a retroalimentar o sistema com dado com mais qualidade. Legal. E aí é onde está a solução. E a pergunta, qual que é uma ruptura ideal? Ruptura ideal. O que eu vou dizer o que a gente vê na nossa base, tá? Hoje nós temos uma base boa, uma base bem relevante, e aquele varejo que ele está rodando dentro do esperado, tá? Vamos falar de varejo alimentar, CPG puro, tá? Esse cara vai esperar sempre 30, 32, 33 dias de estoque. Isso é um excelente número, tá, gente? Então, Um excelente número. Porque uma coisa é o seguinte, eu não tenho ruptura, mas tenho estoque para 90 dias. Exatamente. Então você só está transferindo o só problema. mudando o caminho. Então vamos partir do outro lado. Eu tô rodando muito bem com 33, 35 dias de estoque. Ok. Qual a minha ruptura ideal? Tá? Pela nossa base, os clientes que estão muito bem geridos, nós estamos identificando ali que ele vai ter ali 3% de ruptura. Isso é sensacional. Eu posso garantir para vocês, isso é bench de mercado.
Vende de mercado. Estoque de dias, de 30, 30 e poucos dias, tá certo? Que é um número super bacana. Quem é do varejo sabe disso, vai estar ouvindo e vai falar, pô, concordo. Ruptura abaixo de 5% já é números excelentes. Então, cara, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar agora sobre outro assunto que é super importante, porque vocês já viram o que nós falamos. A compra do produto, tá certo? Do abastecimento correto, da logística entregando no tempo certo, um lead time correto, tudo isso acontecendo, né? Poxa vida, isso tá tranquilo? Não, tem uma outra ruptura, que é a ruptura da visão cliente, porque às vezes o sistema vai estar tudo redondinho e não está lá na gôndola, onde é o mais importante. O Kicker até sinaliza, né? Certamente ele consegue enxergar, ó, não está vendendo, tem algum problema. Ou está dentro do depósito, ou tem um problema virtual de estoque, que às vezes acontece roubo muito forte em loja, furto em loja é muito grande, entendeu? Ou às vezes um problema de operação. E aí, você pensando em ajudar as lojas, ajudar o varejo, você criou uma outra ferramenta, que é a ferramenta, uma ferramenta operacional. E isso realmente faz a diferença para a gente. Porque o dia a dia de um gerente de loja é tantos processos. Se ele não tiver um direcionamento, fica complicado. A gente cria até checklists, inclusive, para direcionar o gerente, porque a vida de um gerente de loja não é fácil, né, amigos? A gente sabe o quanto é corrido no dia a dia, né? E aí foi criado o Fluxor. O Fluxor tem um papel que ele complementa o Kicker, né? Então chega uma informação e aí o Fluxor... Conta um pouquinho para mim, como que é essa ferramenta? Então, acho que vale a pena até falar o porquê que o Fluxor surgiu. Legal. Onde foi a dor, né? Legal. Então, imagina que a gente está lá rodando o Kicker, já estava maduro, já tinha lá 6 anos de vida. E, inclusive, o Davi, se ele estivesse aqui, ele é uma das pessoas que participou disso, porque a gente discutiu bastante esse assunto. E aí o pessoal discute o seguinte: eu quero reduzir minha ruptura. Ok, mas se eu tiver com a operação de loja divergente, ele está enganando o algoritmo. Tá? Eu estou olhando lá que eu tenho um produto que tem estoque, então o Kicker compra menos dele. E se o Kicker compra menos dele, ele está sendo enganado, porque a mercadoria não existe na loja, é um problema operacional. Okay. Então, o que acontecia? A gente tinha um fill rate ali, um MAPE, uma assertividade pior, e a gente sempre identificava que o problema estava na operação. E fica jogando para um lado para o outro, sempre fica e não resolve o problema. E aí, como é que você joga isso para a operação? O cara tem 100 lojas, como é que você joga isso para a operação? Manda um relatório. Vai mandar um relatório, ele vai pôr a mão nesse relatório 3, 4 dias depois. Famoso produto sem venda e tudo mais. E aí, 3, 4 dias depois, para o varejo, é uma eternidade. Já foi. Você não toma atitude ali. Você precisa tomar atitude em tempo real. Aí procuramos um parceiro para tentar desenvolver essa ferramenta. Não encontramos no mercado. A gente foi lá, foi desenvolver. Então, nós desenvolvemos o Fluxor, que foi uma grande sacada. Por quê? Porque a gente integrou a outra perna do varejo. Lembra que eu falei de supply chain? Ok. Uma cadeia toda de suprimentos. Você vê que é uma cadeia. Nós estamos falando de uma cadeia de abastecimento, né? E aí tem o outro braço operacional que a gente não tinha ferramenta. E agora nós temos. Então, o que o Fluxor faz? Nós deixamos que o Kicker seja o cérebro do negócio. Ele está dando os insights, entendendo as inconformidades, buscando os pontos de ação. E ele comunica para o Fluxor e fala, vai lá e faz isso. Quase o RP do supply. O RP do supply. E aí o Fluxor é a ferramenta, né? É o RP do supply, boa. E aí, então, a gente joga isso lá para o chão de loja. E aonde foi aí, onde que amarrou aí a estratégia? O Fluxor, ele não é simplesmente um workflow, um checklist. A gente joga uma tarefa para ele e enquanto essa tarefa não for resolvida, ele não desiste da tarefa, ele vai encadeando outras tarefas. Por exemplo, eu identifiquei que um produto tem um estoque divergente. Ele gera uma tarefa em qualquer momento. Tá? Ele não vai ficar esperando o próximo inventário. Ele não vai ficar esperando a próxima rodada. Ele gera uma tarefa, o operador vai lá, vai fazer uma auditoria. Em cima dessa auditoria, o próprio Fluxor toma alguma decisão para exigir, de repente, uma outra auditoria. E você define esses produtos porque o Fluxor, o Kicker fala, olha, esse grupo de produto, ou essa categoria está com mais problema, certo? Sim. Ou esses produtos conforme a definição de produto ou de categoria, como funciona? Conforme a importância dele. Então, dentro do Kicker que é feita essa tratativa. Tá? Todos os dias a gente roda todos os algoritmos e entende a importância de cada produto para aquele dia. Tá? Olhando para essa importância,
nós vamos tomar algumas ações. Então, por exemplo, eu estou com um produto curva A importantíssimo que Uma Coca-Cola. eu preciso atuar em cima da Coca-Cola o tempo todo. Então, o Fluxer entende isso, porque o Kicker avisou ele, falou, cara, esse produto aqui é importante, vai atrás dele. O Fluxer pega isso, ele corre atrás desse produto na loja. Tá? Então, eu posso programar ele, eu posso configurar ele para um inventário rotativo, eu posso programar ele para um inventário por importância de produto. Tem um grupo, um exemplo, tá? Vamos pegar agora aqui um momento de sazonalidade, mas bem específico. Tá? Azeite e tudo mais que vai vender. Vamos pegar uva passa na véspera de Natal. Cara, esse aqui é um grupo de produto que nesse período você vai colocar uma lupa desse tamanho em cima dele. Legal. Então o Fluxer vai no detalhe do detalhe. E sem precisar de pessoas por trás, que é outro problema do varejo. Exatamente. Então a tecnologia, o Kicker entendendo, calculando, entendendo a importância, coloca no Fluxer, o Fluxer empurra a operação e legal, devolve isso como retroalimentação para o Kicker considerar isso no próximo cálculo. Vou dar um exemplo para vocês de loja, tá? Para ficar bem claro. Eu vou lá na loja, o Kicker deu informação para mim atrás de um produto, exemplo da Coca-Cola, que é um produto que geralmente não tem grandes problemas. Vamos pegar um produto que seria um produto que não tem tanta venda, né? Uma perfumaria lá, um produto que não está vendendo há tanto tempo. O Fluxer vai informar, o Kicker vai informar, o Fluxer vai verificar, tem um produto, primeiro vai verificar se está no depósito, que muitas das vezes está no depósito. Se você tiver uma gestão ruim, inclusive, com um dia de estoque muito alto, vai afetar diretamente. Então, vai verificar se está no depósito. Se não está no depósito, pode estar, realmente não está vendendo, possivelmente podemos melhorar o preço do produto. Será que foi furtado? Eu vou fazer o inventário rotativo. Então, o Fluxer vai ajudar a solucionar e vai corrigir, porque hoje em dia, né, cara, uma situação que é o abastecimento automático, com a situação hoje de centralização, o sistema tem que estar muito bem redondinho, tá certo? Precisa estar bem atualizado. Então, só para vocês terem uma ideia no varejo como funciona, geralmente faz o inventário geral uma vez por ano, aí você tem os inventários rotativos que vão rodando todas as categorias até chegar ao inventário geral. Nos perecíveis a gente faz geralmente mensais, tá certo? Só que mesmo assim, a perda de venda é muito grande por causa da ruptura. Vocês imaginem a quantidade de furto que tem em loja. Agora, nessa fase agora, o que se leva de azeite é impressionante. Né? Então tem que estar muito atento, o Fluxer vai estar atuando no dia a dia. E essa inteligência falta para o varejista, porque ele não tem tempo para ver isso. A hora que ele vai perceber, teve lojas que eu fiz inventário de um ano, a gente foi descobrir que não tinha um produto lá há um ano sem ele. Mas olha só, pegando esse gancho aqui que você está colocando, isso eu falo já há algum tempo, o problema é que está escondido por trás disso. Aquele produto que ele está sendo vendido, que é o estoque virtual. Certo. Tá? Então, o estoque virtual é aquele produto que o sistema está dizendo que existe estoque, mas ele não tem estoque físico. É um tipo de problema. Uhum. O inverso disso é o estoque negativo. Exatamente. Que é uma outra divergência do inventário. Agora, olha o problema que está por trás disso. O estoque negativo é aquele produto que eu estou vendendo, mas eu não tenho estoque. Eu estou vendendo mercadoria sem nota. Entendeu? Exatamente. Olha o problema fiscal que eu estou criando por trás disso. Exatamente. Então, quando você olha por esse prisma, você tem o custo de carregamento de estoques, tem a quebra, na transformação, você tem um enorme problema que o Fluxer pode resolver na gestão de produção de padaria, por exemplo, de transformados, mas o estoque negativo, ele está se tornando um belo de um monstro que ele pode te pegar numa multa grande. Perfeito. Nós do varejo não olhamos por essa ótica. A gente acha que o estoque negativo não tem grandes problemas, mas ele pode dar um problema sério parte financeira. Sério, que é o que está acontecendo no momento, que a gente está vendo aí na mídia. Já. E você comentou uma coisa importante aí, que é a sazonalidade, né? Então a gente tem... São duas coisas que eu queria comentar com você, cara. Uma coisa que está acontecendo muito fortemente, cara, é o aumento das centrais de produção. Então estão se montando central de produção de padaria, central de produção de açougue. Ontem mesmo eu tive com meus amigos lá no Trimais, estive com o Murilo ontem falando, e fui com o Bruno também, que eles têm uma central de produção e é muito bacana, viu? Então cada dia evoluindo mais. Pra vocês terem uma ideia, o açougue dele, 50% do autosserviço, quase 40 metros, praticamente tudo feito
nas áreas de central de produção. E isso certamente vai precisar, inclusive, aí de um software super inteligente para distribuir isso corretamente. Porque aí você porciona, né, os produtos, né? Exato. E aqui que vem preparada para isso, como que tá? A gente cresceu isso também. Esse eu posso até falar bem do Dalben. Ele foi o primeiro ali que a gente fez isso. Ele tem o Dalben tem ele tem 4 lojas, mas tem um sortimento muito grande em cada loja Aham. e grande parte do sortimento é transformado. Então ele tem uma central de produção grande. Tá. E aí o que a gente fez? Como o Kicker está entendendo aquele produto pronto, produto acabado, eu comecei a gerar ordem de produção do produto acabado. Tá. E ele usa, então, a nossa projeção de demanda para entender o quanto é que vai vender daquele produto. E ele, em cima desse dado, ele gera uma ordem de produção. Isso é uma solução. Legal. Isso se desdobrou, isso evoluiu num controle depois de receita. Então, se eu preciso produzir uma quantidade X desse produto acabado, quanto é que eu preciso comprar dos ingredientes dele? O Kicker tratou isso também. Que legal. O que ficou solto? O processo de produção. Aí entrou o Fluxer. Ele pega, então, a ordem de produção, o volume que ia a ser produzido e gera uma ordem de produção. Para ele gerar essa ordem de produção, ele gera uma ordem de separação de almoxarifado. Então, eu começo a fazer todas as ordens de separação, a operação vai recebendo ordens, vai fazendo a separação, a gente vai medindo, vai retroalimentando o estoque de produtos. Então, ele vai dando baixa ali, a boa Ou prática de seja, uma baixa, escala de produção mesmo. uma escala de produção. Que legal, cara. O final do processo, o cara fez, a cozinha fez a produção e eu bipei ali e trouxe o volume produzido. Esse volume produzido, ele alimenta o estoque agora de produto acabado, pronto, e o Kicker, pelo abastecimento, ele faz a distribuição entre lojas. Que bacana. Aí o Fluxer volta na ponta lá na loja e verifica se esse produto foi para a gôndola. Ou seja, a gente fechou o processo inteiro Que legal. em cima de dados. Super, super bacana isso, porque a gente tem muitos erros operacionais, a gente pode ter erro no recebimento, a gente tem erro na frente de caixa, às vezes passar o produto errado. Então, isso é uma coisa constante. Quanto cada vez mais a automação das empresas, principalmente com pedidos automáticos, com a parte de centralização, vai ser fundamental ter a precisão. Então, tem que ter um inventário, tem vários processos importantes. E acho que o Fluxo ajuda a entender onde está a falha nesse processo. E sem muita burocracia. Ao contrário, já vai ali, ó. O caminho é esse, a rua é tal. Isso que é super importante, né? Tá? Acho que para mim é primordial. O Fluxo veio para ficar. Acho que, sem dúvida nenhuma, futuramente a gente vai trazer um gerente aqui para contar um pouquinho do dia a dia do Fluxo, porque lá ele realmente vai falar com propriedade, né? Mas sem dúvida vai nos apoiar bastante. Uma outra pergunta importante, nós estamos agora numa época de sazonalidade, né? Então, amanhã, inclusive, já começou, né? O Black cada dia está mais cedo, né? Mês do Black, não é mais o dia do Black. Mas amanhã, sexta-feira, amanhã vai ser o grande dia do Black, né? E num dia que nem esse, na sua área, na sua tecnologia, você faz para apoiar os varejistas? Legal. Bom, a gente vai depender muito da operação de cada varejista, né? Depende muito. Tem uns hipermercados muito mais fortes, o supermercado, o atacado é um pouco mais fraco nesse sentido. E como é que ele se programou para essa Black? Né? Porque a gente fez, inclusive, nesse ano, uma revisão total nos algoritmos de previsão para sazonalidade. Tá. Então, a gente hoje opera com várias metodologias, né? Um formato híbrido. A operação de sazonalidade, a identificação da sazonalidade, nós acabamos criando uma metodologia própria que a gente vai identificando o produto, marcando ele com um nível para que outros algoritmos entendam se aquilo ali tem uma tendência sazonal ou se realmente vai ter um pico sazonal. E ele, então, numa previsão até aí de uns 6 meses, ele vai mostrar isso e dar esse dado para que você possa fazer o planejamento do período sazonal. Tudo isso, o Kicker vai numa automação, colocando isso dentro do pedido de compra. Mas por que eu falei da operação? Aquele cliente que não se preocupou em abastecer o sazonal, mas ele tem volume de estoque, o Kicker automaticamente, ele entende muito rápido o aumento de demanda e pede a reposição. Legal. Tá? Então, o que a gente tem para ajudar? Nós temos o algoritmo, ele está bem maduro para a sazonalidade, ele prevê isso com antecedência boa, ele considera a elasticidade de preço,
Tá? Então, você pode planejar a sua Black, bacana. inclusive Isso é com elasticidade de fundamental. preço. Isso é fundamental. Sugestão muito mais assertividade, conforme já conhece. Então ele vai falar, se você baixar para R$ 10, estava 30, é uma situação. Se você baixar para R$ 29,90 é outra, né, cara? Sim. E ele vai colocar esse pedido no fornecedor, no período correto, para você ter o produto na Black. Inclusive, nós estamos olhando a eficiência do fornecedor para poder suprir essa ineficiência dele, de fill rate, para Isso é super colocar em cima importante. Ele do pedido. conhece também o histórico do fornecedor. Sim, a gente identifica. Depois tem outros pontos de fornecedor que a gente pode falar, mas nós vamos colocar isso no CD dele, essa mercadoria para atender a Black, para atender a sazonalidade. No período que ele definiu do abastecimento dele para Black, por exemplo, talvez hoje seja um momento bom para ele reforçar a loja para amanhã e final de semana da Black, o algoritmo já vai entender que vai ter o pico e ele vai abastecer pelo pico. Tudo isso, a ferramenta tem um grau de automação grande, e tem a forma que o varejo pode atuar. Tá? Então, nós temos pontos que ele pode interferir na demanda, ele pode interferir no volume, ele pode fazer apostas, e com detalhe, tá? Ele tem uma camada que a gente chama de regras de pedido, que são as alçadas. Então, ele pode fazer todas as apostas e o Kicker vai mostrando para ele se ele está dentro. Simulações, né? Faz a simulação e mostra como alerta para ele. Isso ajuda demais o cara, a pessoa da supply, ou o comercial sentando do lado da supply, falando, não, vamos postar mais isso daqui, vou fazer um ponto extra separado. Isso é super importante, mostra que o modelo não é travado. Não. Isso que é importante. Cara, passou rápido, a gente já tem 56 minutos, vocês acreditam nisso? Não dá nem para acreditar, né? Vou finalizar um assunto aqui para a gente já praticamente finalizar nosso podcast. Precisava de 2, 3 horas com o Ricardo, mas hoje você deu uma aula para a gente de abastecimento. Parabéns. Eu que agradeço. Eu tinha uma visão boa de abastecimento, mas hoje eu saí com a visão bem melhor. E o pessoal aí no YouTube tem que assistir isso total, porque isso vai dar uma visão. Eu tenho certeza que muita gente da supply vai assistir, muita gente do comercial vai assistir, muita gente de operações vai assistir, porque realmente vai ter uma visão completamente diferente. Então, diferente não, mas completa da cadeia de abastecimento. Mas eu quero falar de 2 assuntos, só para a gente finalizar, que tudo isso daí gera uma das coisas que a gente fala muito de venda nas lojas, e o segundo tópico que a gente fala muito nas lojas é sobre perdas. Então, só para... Vai dar tempo de explicar isso, mas assim, a perdas às vezes a perda de uma loja, e a gente, por exemplo, um atacado, a perda varia até um e pouquinho, mas no supermercado já vai perto de 2 para 3, uma proximidade vai de 4 para 5. Loja autônoma é um perigo também, então a gente não falou aqui sobre isso, mas o Ricardo vem trabalhando muito forte para ajudar as lojas autônomas a desenvolver o processo corretamente. Então, as lojas autônomas é uma oportunidade, procurem o Ricardo, porque as lojas autônomas a gente sabe que a tecnologia e a logística é o core do negócio, né? Então, o Ricardo pode apoiar muito elas, e as perdas são muito altas nas lojas. E quando você coloca um processo desse bem desenhado, eu, inclusive, na antiga empresa que a gente tinha, o nosso presidente falava o seguinte, perda começa no abastecimento, não tem jeito, com 60 dias de estoque, 50 dias de estoque, você vai ter perdas. Não tem como, você vai perder dinheiro financeiro, que é o fluxo de caixa, e vai ter perda de produto. E fora que vai ser a falta de produtividade. Vai estar parado no depósito. Então, sem dúvida nenhuma, a perda é outro problema muito sério, certo, cara? A gente não vai nem vai explorar isso, mas daria quase um outro podcast para falar sobre isso, certo? O que a gente faz na Kicker, né? A gente não olha, nós não fazemos a prevenção de perdas propriamente dita, como o mercado conhece. A gente atua muito forte para reduzir essa perda no momento que você compra corretamente, volume correto, no período correto, e principalmente olhando para que esse produto não esteja num pseudo estoque virtual na loja, que ele está lá na retaguarda e não está na gôndola, que vai gerar uma perda. Exatamente. Então, essa operação, que eu chamo de ação de melhoria contínua dentro da ferramenta, ela vai reduzir drasticamente a perda. Gente, olha só, hein? Olha quanta coisa, cara, foi show. Cara, e assim, eu vejo que você está muito atento sempre a melhorar, né, a operação da loja, né? Isso mostra o quanto você está perto, porque você ouve muito, possivelmente, as necessidades e atua, né? E você acha que as tendências de tecnologia tem alguma outra coisa que vai acontecer nos próximos anos aí? Não? Qual que é a sua opinião? Como você vê isso? A inteligência artificial tá mudando muito aí, né? Mudando,
A Kicker hoje a gente trabalha com as 3 camadas de IA. A camada preditiva é core, desde o início da ferramenta. Tem a cognitiva, que a gente até fazia ela de uma forma meio manual. Hoje nós temos tecnologia para nos ajudar na cognitiva. E a generativa. A generativa, acredito que ela vai pegar tudo isso aqui, que é o que a gente está trabalhando, e ele vai se comunicar, né, com a operação. Tá? Então, lá atrás também a gente fez um reconhecimento de voz, o nosso aplicativo tinha um reconhecimento de voz, ele fazia uma busca no banco de dados por reconhecimento de voz, e hoje a IA pode fazer isso por ele, pelo operador. Tá? Então, o que eu vejo que a tecnologia pode ajudar? Toda aquela dificuldade que o operador do varejo tem pelo excesso de trabalho, a IA, a tecnologia, vai identificar as inconformidades e vai direcionar o que ele tem que fazer como prioridade para ele ter melhor resultado. Que legal. Conclusão, ele vai trabalhar menos, com menos pessoas e vai ter mais resultado. Que bacana. É o que vai acontecer. Bom, pessoal, finalizando o nosso podcast, né? Então, Conectando Varejo você, sempre trazendo novidade. Hoje nós trouxemos aqui uma aula de conhecimento. Isso você não vai conseguir no MBA, você não vai conseguir. Isso aqui é na prática, a pessoa que faz, o empreendedor que está junto e está desenvolvendo uma ferramenta super importante. Hoje foi uma aula realmente de abastecimento, da cadeia toda de abastecimento do varejo. Então, Ricardo, muito obrigado. Eu gostaria, inclusive, que vocês, nas minhas redes sociais, não esqueçam de acompanhar, tá? É o Conectando Varejo, no Instagram, é o Wagner Donegatti no Instagram, nós estamos também com o LinkedIn Wagner Donegatti, temos hoje o nosso Conectando Varejo no YouTube, também tá onde vai passar esse nosso podcast todo completo. Não percam, que vai ser super importante. E eu queria finalizar, cara, agradecendo a sua presença, tá certo? Queria que você falasse um pouquinho como se as pessoas poderiam entrar em contato com você, como que seria, né? Isso, né? E dizer, o Ricardo, inclusive, com a Kicker, é um dos nossos patrocinadores. Por que ele é o nosso patrocinador? Porque a gente quer ele de patrocinador. Porque a gente que sabe quanto a gente pode colaborar para o varejo, quanto a gente quer trazer eficiência, produtividade, assertividade, ganho no fluxo, tá certo? Então a gente só vai trazer parceiros para cá que possam ajudar. E o Ricardo é um dos grandes parceiros nossos, com o time dele, que a gente tem muito orgulho. Então, Ricardo, como o pessoal te procura, dá uma dica final aí, novamente, muito obrigado. Foi uma aula realmente da inteligência, na gestão de inteligência de abastecimento. Obrigado, viu? Bom, a gente pode falar um ponto antes que eu realmente acredito, tá? A gente vê muito o varejo se preocupar. Ele tem muito o que fazer mesmo, tem muito o que se preocupar, tem muitas frentes abertas, né? Mas se ele não tiver produto, não adianta ele fazer promoção. Se ele não tiver produto, não adianta ele pôr um CRM, não adianta ele pôr lá um software que vai mexer campanha publicitária, gastar com LinkedIn. Perfeito. Ele tem que ter a operação funcionando para ele poder ter o resultado. Perfeito. Senão o efeito pode ser invertido. Perfeito. Então pensa nisso. Para nos achar, nós temos ali tem o nosso Instagram, tem o nosso site, que tem ali os pontos de conexão, kicker.com.br ou fluxer com 2x.com.br. E acho que é bom, se puder deixar o meu WhatsApp embaixo, seria bom para a gente falar direto. Vou pedir para o Fabrício também deixar o seu WhatsApp para o contato, tá? Então foi um prazer muito grande. Conectando Varejo de você, trazendo tecnologia, e hoje nós trouxemos, realmente foi uma aula, hein? Carlos, obrigado, viu? Eu agradeço. Tamo junto. Um abraço. Obrigado.